Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos o privilégio de receber os irmãos ali de Forquilinha. Para nós é motivo de muita alegria. Amém? E eles, então, irão fazer a parte de louvor nesta noite. Amém? O irmão Juliano, então, nos trará a palavra nesta noite. Amém? Sei que vamos ser grandemente abençoados. Você crê assim? Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus. Todos acharam? Salmos 23. Bem conhecido, não é? Vamos ler então, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-ar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Convido os irmãos a inclinar a sua cabeça. Interceder, né? Para que o grande Espírito Santo faça prodígios e maravilhas aqui nesta noite. Amém? Bondosíssimo e eterno Deus, uma vez mais o Senhor nos deu esta grande oportunidade, Senhor, de adentrar por essas portas e vir aqui cultuar e bendizer o teu nome, Senhor. Eu creio que cada um veio aqui trazer uma adoração a ti, um agradecimento a ti. E certamente o Senhor vai se agradar de nós nesta noite. Porque, Senhor, estamos aqui porque cremos e sabemos em quem temos crido. Sabemos que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Sabemos que não há um outro Deus igual a ti, Senhor. E sabemos também que o Senhor é o grande curador, é um grande libertador. O Senhor é o todo-poderoso, aleluias. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor já nos predestinou desde antes da fundação deste mundo, para sermos um povo, Senhor, aqui nesta localidade, aqui nesta terra, Senhor, que crê no teu nome, que crê em toda a tua palavra, que não crê, Senhor, em dogmas, ó Deus, em mitos, Senhor, mas crê totalmente na tua palavra, Senhor, e nela nós estamos firmados, Pai. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer aqui nesta noite. Ó Deus, por tudo, Senhor, tudo mesmo, Pai. No nome precioso e santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, de meu coração eu te agradeço. No nome bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Poder sentar? Deus abençoe a todos que nos visitam nesta noite, né? Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Para aqueles que não me conhecem, sou o irmão Matias, lá de Forquilinha. E eu estou tendo esse privilégio de estar aqui com vocês. Amém? Glória a Deus. Aleluia. 406 do nosso hinário. Fonte inesgotável. Você crê que Jesus Cristo é uma fonte inesgotável? Glória a Deus.
renascer, para reviver, precisei chegar em uma fonte, dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jamais. Porque ela é inesgotável. Então venha saciar, venha saciar a sua sede, venha beber água desta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos dessa fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, precisou morrer o Filho de Deus, tão inocente, numa dura cruz, para me salvar. Seu sangue derramou. Água viva, água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jamais secará. Ela é inesgotável. Venha saciar, venha saciar a sua sede, venha beber água desta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos dessa fonte. Venha saciar a tua sede. Aleluia. Venha saciar a sua sede. Aleluia. Glória a Deus. Esta fonte jorra todo instante sem parar. Precisamos dessa fonte, pois sem ela vamos perecer. Pois sem ela vamos perecer. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, amém? Falar com Deus faz bem à alma, amém? Falar com Deus pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido,
forças pra viver. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos. Glória a Deus do Salvador. Cante, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Aleluia, glória a Deus. Bondoso e eterno Deus, nosso grande Pai celestial, uma vez mais te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para te adorar, para te exaltar, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. Obrigado pelo privilégio e a oportunidade, Pai, de se achegarmos até aqui. Sabemos que é o Senhor que nos traz até aqui, Pai. Obrigado, Jesus, que nós possamos ter um bom tempo na tua presença, Senhor. E, Pai, unja nossos corações para receber a tua palavra, para receber o alimento, Senhor, que será trazido nessa noite. Unja o pregador também, Senhor, e ajude ele a entregar o recado do Senhor, Pai. Abençoe cada ofertante nesta noite. O Senhor, Pai, abençoe de uma forma especial cada um, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ao único que é digno de toda honra e toda glória, somente um, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor.
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno imortal, a Ele ministramos o louvor, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, do início ao único que é digno. Adore, exalte o nome dele. Aleluia. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, ao Rei eterno imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Cante, adoramos, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Rude Cruz 302. Com este louvor a gente vai receber a palavra. Amém. Tem alguém que queira cantar um louvor especial? Não tem, né? Então, com este louvor a gente vai receber a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Rude cruz, ser encher, dela ao dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o
Cordeiro de Deus, ao Calvário. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Aleluia! Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Precioso Pai, amado Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua infinita graça, meu Pai. Nós até aqui, Senhor, só temos a te agradecer, porque foram belos hinos, Senhor. Isso nos alegra, nos inspira, ó Pai. Isso nos deixa encorajados, Senhor. E pedimos que o Senhor continue, ó grande Deus,
Nos mantenha, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, aonde podemos, ó grande Pai, nos humilharmos, Senhor, podermos ver aonde estamos errados, aleluia, ajustar, consertar. E, Pai, acima de tudo, derrama um pouco mais da tua unção, Senhor. Queremos, Pai, sentir o Senhor no nosso meio, ó Deus. Ajuda, Pai, aquele que veio aqui necessitado, que o Senhor trate, que o Senhor cure, que o Senhor transforma, que o Senhor mexa, Senhor, de alguma forma, pois nós queremos sair daqui, Senhor, contente, feliz, regozijando nossa alma, Pai. Foi para isso que nós viemos aqui nessa noite, Senhor, para ouvir Tua palavra, para sair daqui melhores, Pai. Em nome de Jesus Cristo, conceda a vitória para o Teu povo. Amém. E amém. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses, capítulo de número 3. Glória a Deus. Hoje eu trouxe, o irmão Matias, trouxe a esposa dele também, o pequeno Miguel, que já capotou, Que Deus abençoe, este casal maravilhoso. Também está o meu filho, minha nora, minha esposa também estão aí. Trouxemos eles para dar uma ajuda hoje para a igreja, Glória a Deus. E creio que foi muito bom, Amém. Louvado seja Deus. Deus seja louvado por tudo que for acontecer aqui dentro hoje. A gente sempre se coloca na brecha para ser uma ajuda para a igreja, para os irmãos, Sempre a gente quer ser uma ajuda para a igreja e para os irmãos. Então, tudo que tiver disponível para nós fazermos, nós vamos estar ajudando. Amém? Amém. Filipenses capítulo 3, verso 15, que diz assim: Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus. Agora vale para nós. A nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Louvado seja Deus por isso. Vamos sentir o mesmo gozo, a mesma alegria, sentir o mesmo ânimo que Paulo tinha, o mesmo louvor que eles davam para Deus, nós também devemos sentir o mesmo. Amém? Podeis assentar, vocês podem ficar à vontade. Que Deus seja louvado. Eu vou falar nos próximos 20 minutos, 15 e 20 minutos, se Deus assim permitir, sobre compensação. Compensação. O profeta de Deus, ele chega a dizer assim: ninguém pode entender uma história
se não começar pelo princípio, que nós entendemos que a nossa Bíblia começa com o primeiro versículo do primeiro capítulo, dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como está registrado na Bíblia, no português e no texto original, disse: no princípio criou Elohim. Existe uma grande diferença entre a palavra Elohim e Deus. Deus, ele é um objeto de adoração. Elohim é aquele que é subexistente de si mesmo. Para ele ser Deus, antes de ele ser Deus, ele era Elohim, aquele que faz todas as coisas. Amém. Aquele que subsiste todas as coisas. Depois que ele criou os anjos, que ele criou o ser humano, para então o adorar, ele passou então a ter um título de Deus. Porque você vai ver que, para muitas pessoas, Deus, para elas, é outras coisas, menos o Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que para elas o Deus é o carro, a moto, o celular, e por aí vai. E outras coisas. Tudo que você adora na tua vida passa a ser um Deus para você. Você pode amar, mas você não pode adorar. É diferente. Você pode amar a sua esposa, amar o seu filho, amar o seu carro, amar o seu emprego, mas se você passa a adorar aquilo mais do que a Deus, passa a ser um Deus para você, aquilo se torna um ídolo. Então você tem que saber a diferença entre Deus e Elohim. E nós temos, através do profeta desta era, esta revelação. Por quê? Porque cabe a mim e cabe a você saber toda a história, desde o começo até o fim. Por quê que é importante você saber toda a história, desde o começo até o fim? Porque você vai conseguir entender o ciclo da tua vida aqui na terra. Porque se você não compreender do princípio ao fim, você vai estar vagueando por este mundo e você não sabe de onde você veio, princípio, e você não sabe o que você está fazendo aqui, que é o meio, e você não sabe para onde você vai, que é o fim. Por isso que o profeta diz, você tem que saber toda a história para você poder se encaixar naquela história. Aleluia. E nós sabemos que nós fizemos parte desta Bíblia Sagrada, porque assim como o Velho Testamento falava de Israel, o Novo Testamento fala de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus por isso. Amém. Então, ele diz assim, ó, então isto é Elohim. Então, quando nós vamos falar a respeito de Deus, eu queria lhe fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual é a sua concepção a respeito de Deus? O que você entende a respeito de Deus? É interessante. E ele diz assim, bom, primeira coisa que nós precisamos entender é que ele tem um caráter, ele tem sentimentos e ele tem gosto. E você não pode pensar que as pessoas podem agradar a Deus vivendo contrário ao que ele gosta. Então você já tira por aqui. Então este espírito aqui, ele tem um caráter, ele tem gosto e ele tem sentimentos. E ele não aceita crimes, aceita? Você pega lá em Gênesis capítulo 4, você vai ver que o primeiro assassino da terra, que foi Caim, você vai ver que Deus deu uma oportunidade para ele. Como Deus dá uma oportunidade a todos. Dá ou não dá? Deu para você uma oportunidade ou não deu? Deu para mim uma oportunidade, aleluia. Então, ele não aceita crimes, como não aceitou desde o princípio. Não aceitou. Quando Caim foi, então matou o seu irmão, Deus deu para ele uma oportunidade para ele se voltar atrás, praticar
praticar o que era correto, então Deus aceitaria ele. E ele fez? Não fez. Deus não aceita adultérios. Aceita? Não. Mas você vai ver que pegaram uma mulher em ato de adultério, chegaram até ele, acho que é São João 8, se não me falha a memória, chegaram até ele, disseram assim, ó, esta mulher foi pega em ato de adultério, que é contrário à natureza de Deus. Contrário à natureza de Deus. Deus não consegue, você não consegue colocar Deus na mentira, você não consegue colocar Deus no adultério, você não consegue colocar Deus em coisas erradas, porque Ele não fica, Ele tem um caráter, Ele tem sentimento, Ele é um espírito, mas Ele tem caráter, e este caráter de Deus, se você quiser conhecer o caráter dEle, é só você ler a Bíblia, que você vai entender o que é este caráter de Deus. Então, por isso que quando o profeta fala, prega e ele exorta a igreja, para a igreja andar correta, é porque a igreja, ela é a expressão do caráter de Deus. Coisa que a denominação já largou isso faz muito tempo. Então ele fala, não aceita adultérios, na qual trouxeram uma mulher para ele em adultério, na qual é contrário à sua natureza. Aí eu te pergunto, Jesus condenou a mulher? Mas é contrário à natureza de Jesus. E ele mesmo disse que os adúlteros não entram no céu. E não tinha nada de compatível ali com a natureza de Deus, era contrário, era uma mulher adúltera. Mas diz o profeta, assim como Deus deu uma oportunidade para Adão, quando Adão caiu, Deus foi atrás dele, deu uma oportunidade para ele, Deus deu uma oportunidade para Caim, Deus deu uma oportunidade para cada um deles, assim também Deus deu uma oportunidade para aquela mulher. Era contrário à natureza dele? Era, mas ele não condenou. Ele disse assim, ó, mulher, onde estão os teus acusadores? Não estão aqui, então eu também não te condeno. Agora, aquele ato que Jesus fez se chama misericórdia. Por isso que nós também viemos do mundo todo arrebentado e fizemos coisas que não agradam a Deus, mas de primeira mão Deus nos dá o que? A sua misericórdia, e a sua misericórdia, ela entra em cena. Quando ela entra em cena, o perdão é colocado no nosso coração. Glória a Deus. Veja, ele não condenou aquela mulher, mas ele deu uma oportunidade para ela. Agora, aquela mulher, quando saiu da frente de Jesus, que era uma ex-prostituta, ela nunca mais cometeu o mesmo ato. Não se vê na Bíblia mais ela cometendo o mesmo ato. Por quê? Porque ela teve um encontro com Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando você verdadeiramente pode ser o pior de Jaguaruna, o pior de Sangão, o pior dessa terra, mas quando você se encontra com o Mestre, se encontra com Jesus, e verdadeiramente o encontro acontece, a tua alma é mudada. Aleluia. Deus muda a tua vida. E quando você sente que Deus te perdoou, você nunca mais cometeria aquele mesmo erro, porque você sabe que você já foi perdoado, você sabe que Deus te perdoou, Deus mudou a tua vida, então você não é mais um porco caminhando no chiqueiro, agora você é uma ovelha. Aleluia! Aleluia! Como foi contado ontem na Forquilinha, não estava lá, mas eu assisti o culto, o irmão Vomir foi muito feliz, falando sobre aquele homem que pegou o porquinho para criar, né? Que a criança queria uma ovelhinha, mas não tinha, então achou lá um porquinho, e pegou o porquinho, trouxe e dava banho no porquinho, e cuidava do porquinho, e fazia, né? Cortava ali o pelinho, e dava banho, e perfumava o bichinho e tal, e o menino se descuidou, e o porco, ó, vazou o milho. Quando foi ver, cadê o porco? Lá na lama. Por quê? Porque não foi mudada a natureza. Foi mudado só o nome, de porco para ovelha. Mas não foi mudada a natureza. Porque se muda a natureza, nunca mais volta para o chiqueiro. Nunca mais. Como aquele jovem, o filho daquele homem que saiu, pegou toda a sua herança, né? E ele foi o filho pródigo, pegou e saiu, foi. Mas lá ele teve vamos dizer assim, ele teve uma reunião particular. Ali, diz o profeta, que o anjo chegou lá dele e disse, o que está fazendo aqui, rapaz? Até na casa do teu pai, os criados, os empregados, têm o que comer, e tu está aqui, né, desejando comer essas bolotas de porco aqui?
Que isso? Está aqui neste mundo, nesse chiqueiro do mundo aí, e lá na casa do teu pai tem o que comer, tem o do melhor. O que ele está fazendo aí? Ele teve uma reunião em particular ali com Deus. E ele voltou. Só que quando ele voltou, que fizeram festa, que ele voltou para casa, não se menciona mais ele saindo da casa de Deus. Por quê? Porque teve realmente um encontro. Teve uma reunião em particular, aleluia. Então você vai ver que compensa você passar um pouquinho de aperto aqui, para depois você ter uma eternidade com Ele lá. Aleluia. Compensa na minha vida, na tua vida, nós largarmos essas coisas do mundo, essas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Vale a pena, compensa sim, você passar um pouco de vergonha, as pessoas te ridicularizarem, porque você é jovem, porque você tem tudo pela frente, porque você tem muitas coisas ainda, mas vale a pena você renegar todas essas coisas do diabo aí fora, para você ter um gozo eterno na glória. Aleluia. Vale a pena. E outra coisa que o profeta, ele chega a citar aqui, ele diz assim, olha, sabe que quando a Eva, ela gerou um filho, e ali gerou outro, e depois gerou o terceiro, porque o Caim tinha matado o Abel. E você vai ver que ali, para compensar aquilo, Deus deu um outro filho para Eva, que se chama Sete. E uma das coisas bem interessantes que você vai ver aqui é que, primeiro então, nós encontramos uma coisa bem interessante, que Deus fez dormir Eva, Deus fez dormir Adão, de Adão tirou Eva. E a Bíblia diz, Gênesis 3:20, que Adão não é o pai de todos os viventes, mas diz que Eva era a mãe de todos os viventes. Dali nasceram duas sementes, Caim e Abel. Caim quer dizer aquisição, Abel quer dizer vaidade. Então você veja que, por causa de adoração, por causa de religião, houve-se então o primeiro assassinato na Bíblia. Porque um foi aceito, o outro não, houve o assassinato. Por causa de religião, por causa de adoração. E Deus sabia. Agora, ele diz assim, então, sai de cena a vaidade, porque Caim matou. Saiu fora a vaidade. E tem que sair fora a vaidade mesmo. Porque se não sair, vou te contar, viu? Ô turminha desgranenta, não sei se você conhece essa palavra, né? Desgranenta. É o mesmo que miserável, coisa ruim. Entende? Essa palavra assim. É esse tal dos amorreus, fariseus, perizeus, jebuseus, tudo que tem com eu, não vale nada. Não presta. Ô turminha danada. Você pega o que eles causavam em Israel, só estrago. Aí você vai, é jebuseus, ó, eu. É os gergazeus, eu. Amorreus, eu. Tudo que tem eu ali. Aí, sai fora a vaidade. Aí Deus dá um outro filho para este casal, que era quem? Sete. E você vai entender que Sete quer dizer compensação. Deus compensou aquele casal com mais um filho. Aleluia. Até então, meus amados irmãos, você vai ver que depois de Sete, você vai ver que Sete gera um filho, acho que se não me falar a memória dele, acho que é Enos. E quando ele gera Enos, se não me falha a memória, deve ser esse o nome aí. Depois que ele gera Enos, começou então a se invocar o nome do Senhor, porque até então a Caim tinha ido para o oriente, para o norte do Éden, e lá ele começou a gerar a sua civilização.
E a sua civilização, que ali estava no Oriente do Éden, você vai ver que eles faziam de tudo que era coisa ruim. Nada do que prestava. Nada. Inclusive, a civilização de Caim, se você quiser saber como era lá na Bíblia, é só você olhar no Brasil hoje. É a cara daquela civilização que estava lá, no Jardim do Éden. É a mesma coisa. Principalmente agora, que chega o fim do ano, Natal, né, depois vem Carnaval. É a cara da civilização de Caim quando ele construiu lá. Mesma coisa, não muda nada. Só desgraça. E quando Deus chega para Moisés, e Deus fala assim: Moisés, você vai pegar esse povo, você vai tirar ele daqui, você vai levar para Canaã. Mas vocês vão passar por um lugar, Moisés, que lá vocês vão ter que tomar cuidado. Por quê? Porque ela vai ter homem com homem, mulher com mulher, que era Sodoma. Vocês vão ter que tomar cuidado com este lugar aí. Tá? Vocês vão ter que tomar cuidado, porque lá vai ter tanta coisa de desgraça, tanta coisa ruim. E Moisés, você imagina Moisés cuidando de 2 milhões de pessoas. Você imagina a dificuldade que ele tinha. Você imagina a dificuldade que ele mantinha. Porque o profeta de Deus, ele fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ó: na caminhada de Israel, Deus estava lidando com Moisés. Como assim, irmão? Porque na caminhada de Israel, do Egito, saindo, passando pelo Mar Vermelho, indo para o deserto, depois para chegar em Canaã, Deus estava tratando com Moisés da seguinte maneira. Moisés, ele tinha um temperamento muito forte. Ele era muito explosivo. Aí Deus faz, sabe o que? Ó, eu vou te colocar 2 milhões de pessoas na tua mão, Moisés. Mas é só para mim te controlar. Só para mim tomar você e ajustar você. Aí o profeta de Deus abre a nossa mente e fala assim, ó: lá na frente tinha os jovens que tinham mais vigor, mais força, mais ânimo. No meio já estava uma classe de idade já. E lá atrás os velhinhos que vinham mancando, tinham que ter ajuda. Então Moisés tinha que ir lá na frente e dizer assim, ó: povo, vão mais devagar, porque os de trás são mais velhos, estão mais cansados. E aí Moisés vinha lá para trás e dizia: povo, vocês podem andar um pouquinho mais rápido, porque os da frente estão muito adiantados. E ele ficava lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então Deus estava trabalhando com ele. Deus não estava interessado naquela montoeira de massa humana. Deus estava interessado somente em aperfeiçoar Moisés. Moisés tinha que ter um temperamento controlado, porque Deus precisava lá na frente cuidar disto. E é assim que Deus faz com nós. Deus trabalha conosco. Deus usa pessoas de fora da nossa casa, do nosso lar, parentesco, da igreja. Sabe para quê? Para trabalhar com a gente, para nos aperfeiçoar, para colocar nós no centro. Depois nós reclamamos. Não, é justamente isso que eu quero, Moisés. Eu vou fazer com que você se case com uma mulher que ela é, sabe aquela que o William Brana fala, que ele conhece aquela mulher que briga com uma serra elétrica? Lembram dessa história? De tão brava que ela era? A Zípora, ela brigava com essa mulher que brigava com a serra elétrica. O bicho era complicado. E ela passava pano na casa. Aí Moisés vinha da roça, todo sujo. Quando Moisés chegava assim, Moisés, se tu botar o pé, mas no começo desse piso eu te quebro tudo. Não está vendo que eu estou limpando? E tu está tudo encardido? Vai lá, te lava primeiro, te seca, depois nós conversamos. Deixa o piso secar. Irmão, se lidar com um homem desse, tem que ser um pior ainda. Para lidar com um Pedro nervoso, tinha que ser um Paulo. Para lidar com um Moisés esquentado, tinha que ser uma Zípora. Vai fazer o quê? Como se diz, né? Em casa de louco, para entrar, só se for outro louco pior. Mas era Deus trabalhando. É verdade. Era Deus compensando aquilo dali. E diz o professor assim, ó, que quando entrou a compensação, quando compensou Deus aquilo dali, então você vai ver em Gênesis capítulo 4, então começou-se a louvar o nome do Senhor. Viu como compensa? Viu como às vezes compensa um pouquinho de aperto? Porque daí Deus começa a espremer a gente, e aí é onde começa a sair o suco do louvor, o suco da adoração.
porque enquanto está tudo na bonança, está tudo bem, está tudo maravilhosamente tranquilo, conta está paga, tem comida dentro de casa, a energia está em dia, tem um trocadinho no banco, tem um carrinho, tem combustível, dá para vir no culto, até a oração é a mais fraca. Ou não é? Mas deixa começar a faltar coisa dentro de casa, deixa começar as coisas a apertarem, a não ter mais o que comer, né? A não ter mais saúde. Aí, quando eu venho para o culto, já vem com um sentimento diferente. Aí, quando vem para a casa de Deus, quando eu dobro o joelho para orar, a oração é diferente. Aí a oração tem sentimento. Aí a coisa começa a mudar. Você veja que Deus, Ele trabalha dessa maneira para nos ajudar. Não é para nos prejudicar, é para nos ajudar. Por quê? Foi como Paulo disse, que transformará o nosso corpo abatido. Irmão, isso aqui é carcaça, 16 elementos, isso aqui não vale nada. Dá só um segundo de razão para isso aqui, para você ver o que vai acontecer. Dá só um segundo só de razão para essa carne, dá só um segundo de crédito para ela e você vai ver o que acontece. Ela te lança fora de Deus, ela te lança para longe de Deus. Por isso que essa carne tem que estar em submissão 24 horas pelo Espírito. Deus tem que dominar essa natureza, Deus tem que dominar essa carne aí, porque senão ela te leva para longe de Deus. Ou vai dizer que quem aqui não queria estar em casa hoje descansando, ou pescando, ou em outros lugares? Mas lá dentro da nossa alma, naquele compartimentozinho pequeno, Glória a Deus. é tão pequenininho, irmão Márcio, que chega a ser até inconcebível um corpo de um ser humano ser controlado, dominado por um espaço tão pequeno. Mas é ali que Deus trabalha. Aleluia. É ali que começa a gerar a engrenagem do mundo espiritual. E aí você começa a ter desejo, opa, hoje tem culto, hoje eu vou adorar a Deus, aleluia. Compensa eu sair da minha casa, compensa eu passar um pouco de trabalho, compensa eu chegar no culto, compensa porque Deus vai me abençoar, lá eu vou saber um pouco mais, lá eu vou entender um pouco mais, lá Deus vai falar comigo, eu sei aonde eu preciso, eu sei aonde eu tenho que me arrumar, eu sei que às vezes eu não consigo, com a minha autoavaliação, eu não consigo enxergar o que está acontecendo comigo, mas se eu for no culto, Deus vai trabalhar na minha vida, Deus vai tratar comigo, aleluia. Aí compensa você largar tudo isso para estar aqui nessa noite, compensa, porque enquanto você está aqui adorando a Deus, as pessoas estão lá fora adorando outra coisa. Então vale a pena, né, jovens, crianças, vale a pena você largar os manjares do rei lá de fora. Vale a pena você largar as coisas deste mundo para você servir a Deus. Vale a pena. Aleluia. Porque na hora da fornalha, o diabo não vai entrar contigo lá. Glória a Deus. Mas ele vai te oferecer muitas coisas, mas na hora da fornalha ele não vai entrar contigo lá não. Mas aqueles 3 jovens, quando eles rejeitaram todos os manjares do rei, eles ficaram com quem? Com Jesus. Na hora da fornalha, Jesus estava lá junto com eles. Aleluia. Na hora que as coisas apertarem, o diabo não vai estar lá contigo, mas Jesus vai estar ali contigo. Aleluia. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o que nos guia, Ele é o que nos controla. Então vale a pena sim você servir a este Deus. Vale a pena, aleluia. E ele diz assim, então você vê que começou então-se a invocar o nome do Senhor. Isto vale a pena. Porque quando você invoca o nome do Senhor, estavam os dois irmãos, os 2 amigos, saíram de um culto, indo para casa. E eles pensando e conversando. Mas sabe, o culto estava tão bom, meu irmão. O culto estava uma bênção. Viu o que Jesus fez e tal?
Mas agora, ele morreu, não está mais entre nós. Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser? E eles caminhando e conversando. Daqui um pouco, chega um homem do lado deles. Opa, o que vocês estão proseando aí? A gente está conversando aqui sobre o culto que nós tivemos, assim e tal, os 2 caminhantes de Emaú, né? Estou falando. E assim, tal, de Jesus, tal, mas tu não está sabendo o que aconteceu com Jesus? E Jesus do lado deles. Mas é que Jesus estava no corpo glorificado, e nós não tínhamos como enxergar mesmo. Porque eles conheceram Jesus naquela idade ali, e os fariseus descreveram a fisionomia dele. Só tu não tem nem 50 anos, ou seja, ele tinha uma fisionomia de uma pessoa de 50 anos, mas não tinha 30. E ele apareceu com uma fisionomia diferente. E eles conversando e falando, ele só tu não soube a notícia que aconteceu, assim, assim e tal. Pois é. Mas então tá bom, a conversa tá boa, né? E fingiu que ia passar de longe. Aí ele disse, não, mas vem cá, vamos pousa aqui em casa, vamos conversar, já está tarde, tu vai seguir viagem, e deve ser perigoso. Irmão, na hora que eles estavam dentro de casa, ali o mestre no partir do pão. Aleluia! No partir do pão, eles identificaram, ninguém parte um pão como ele. Aleluia. Não, ninguém parte o pão. Ninguém consegue pregar como ele, irmão. Ninguém consegue partir o pão como ele. Aí quando Jesus começou a partir o pão e deu um pedaço, quando eles viram, aquilo era o único que conseguia partir o pão daquele jeito. Não tinha outra pessoa na face da terra. Ele era o único que tinha aquele jeito. Aleluia. E ele partiu o pão, irmão. Quando ele partiu o pão, aqueles discípulos tinham intimidade. Eles sabiam que Jesus já partia o pão há muitas vezes. E muitas vezes eles estavam acompanhando o partir do pão de Jesus. Quando ele partiu o pão, eles se identificaram. Eu digo, não. Olharam um para o outro, Senhor, é Ele, aleluia, é Ele, louvado seja Deus, é Ele, é o nosso Mestre, é o nosso Senhor, aleluia. Valeu a pena ir para aquele culto, ainda que fosse o último culto que Jesus estava lá presente, mas valeu a pena porque nós cremos tanto naquilo ali, que nós viemos conversando até em casa, meu irmão, e quando chegou em casa, que eles analisaram, eles viram, olha, é Ele. É o Mestre, é o nosso Deus, aleluia. Quando você vem aqui para a casa do Senhor também, e Deus parte o pão, parte a palavra e dá o alimento para você, você sabe, é Ele que está falando, é Ele que está aqui, é Ele que está me dando o alimento. Glória a Deus. Aleluia, que coisa tremenda isso, né? E eu vou encerrar por aqui. Então você veja, começou-se então a invocar o nome do Senhor. Fixe nisto, ó igreja do Deus vivo. Quando você começa a invocar o nome do Senhor, então Deus te compensa com algo. Quando você começa a invocar o nome do Senhor, então Deus te compensa com algo. Eu duvido. E olha aqui, acho que você não entendeu, mas eu vou te explicar de novo. Eu duvido uma pessoa estar triste, angustiada, abatida, deprimida, doente, invocando o nome do Senhor. Duvido. Você vai ver o Wigglesworth, ele tem um sermão tão tremendo, que um dia ele foi chamado para orar por Lázaro. Era um homem que ele era um pregador, que ele trabalhava de dia e pregava à noite, e Lázaro ficou doente, então Wigglesworth foi chamado para orar por ele. Preste atenção nisso. Quando Wigglesworth chegou, onde está Lázaro? Ele estava no hotel, e lá em cima. Ele chegou, subiu a escadaria do hotel, subiu, foi lá, tinha uns irmãos assim ao redor da cama, e ele já estava partindo. Daqui um pouco ele chegou e disse, Senhor, o que está acontecendo? Tal. Senão nós mandamos lhe chamar porque este homem, ele foi um pregador do evangelho, ele está doente, está partindo, então alguém mandou lhe chamar, porque nós cremos que se o Senhor orar por ele, então ele vai sair dessa e vai ser curado. E os médicos diziam assim, ele não tem mais nenhum minuto de vida. O Wigglesworth juntou toda a turma, cada um dê a mão para o outro.
E nós vamos fazer um círculo aqui. E diz o profeta: o Williams Ward não deu nem sequer uma palavra, a não ser dizendo uma. Ele disse: vocês todos fiquem quietos enquanto eu vou orar. E sabe qual foi a oração dele? Jesus, 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 e começou Jesus, e Jesus, e Jesus, Senhor Jesus e Jesus. Nisso veio uma pomba branca e pousou na janela. Quando aquela pomba branca pousou na janela, todo aquele quarto se encheu de uma luz tremenda. E aquele homem deu um suspiro. Glória a Deus, Ele está aqui, aleluia. E ele se levantou daquela cama. Quando ele se levantou daquela cama, as pessoas ficaram espantadas e diziam: olha, mas a gente estava esperando você orar. Mas o Senhor, mas não existe oração maior do que o nome de Jesus Cristo. Aleluia. E ele descendo a escadaria do hotel, assim, descendo a escadaria, e as pessoas tudo olhando e diziam: meu Deus, quem é esse aí? Esse aí é o Lázaro, aquele que estava quase morto, mas está aqui, está vivendo. Mas o que aconteceu? Foi invocado o nome do Senhor no quarto, e o Senhor ouviu e trouxe para ele então a compensação daquilo. Aleluia! Aleluia! Isso é glorioso demais, por isso que vale a pena você louvar a Ele, você glorificar a Ele, você bendizer a Ele. Vale a pena você invocar o nome do Senhor, porque Ele vai te recompensar com isso. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem que morrer a vaidade, para que Deus possa compensar. Tem que morrer essa vaidade, tem que cair por terra. E aí Deus te compensa com uma adoração gloriosa. Ei, louvado seja Deus. E você vai ver que daqui em diante era só adoração ao Senhor. Tinha lá a nação que adorava os Balaíns, adoravam, né, o Deus Sol, o Astarte, e enfim. Mas aí era a questão deles. E não vale nem a pena falar deles. Vale mais a pena falar dos adoradores do Senhor. Glória. Aleluia. E eu sei que aqui é verdadeiros adoradores. Irmão, essa igreja já passou por tanta coisa, mas por tanta coisa, tanta dificuldade, tanta pedra, tanto bombardeio, mas tanto bombardeio. Você perguntar para os mais velhos aqui, né? Eu estou pregando nessa igreja faz 11 anos. Eu estava lendo as minhas anotações ali atrás. Faz 11 anos que eu prego nessa igreja aqui. Há 11 anos eu tenho acompanhado um pouco da história de vocês. E eu digo uma coisa, que pensa numa igreja firme e sólida. Glória a Jesus. Quanto mais o diabo batia, mais se louvava a Deus. Aleluia. Quanto mais o diabo investia, mais a igreja se colocava em oração e adorava ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Este é o segredo. Enquanto o diabo bate, você louva o Senhor Jesus. E o diabo se vê no estreito. Aí você deixa ele atordoado. Mas como assim? Eu estou tirando tudo dele. Olha aí. Agora ele vai blasfemar. Agora não pode. Aí chega lá para Jó. Olha ali, ó. Agora ele blasfema, quer ver? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa tremenda isto. Eu vejo a expressão de Deus olhando na cara de Satanás e dizendo assim: ó, tá vendo? Você entra no mundo espiritual, você consegue imaginar alguma coisa. Não é possível você ler uma história dessa e você não vê assim Deus lá no cantinho, quietinho. Não, Deus olha assim na cara de Satanás assim: ó, oi, ei, tá ouvindo? Tá vendo lá? Aleluia. Louvado seja Deus. Ei, aí o diabo bate em você, surra, bate, faz de tudo. E você está assim: ó, louvado seja Deus. Aleluia. Ele é o meu Deus, Ele sabe todas as coisas. Glória a Jesus. Deus pega o diabo pelo focinho. Só, tá vendo? É verdade. Dá para sentir um pouquinho de orgulho santo ou não dá? Aleluia. Você ser filho de Deus é a coisa mais gloriosa que tem. É a coisa mais linda que tem. É a coisa mais gloriosa que se tem, é ser filho de Deus. Você tem uma segurança. Passa as dificuldades, passa os problemas, mas você tem uma segurança. Por mais difícil que seja o trajeto, irmã Raquel, mas você está segura. Você sabe quem te chamou. Passa a dificuldade, passa as lutas, mas
Você chega lá no seu quarto, você, não, mas Ele prometeu estar comigo. Aleluia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é lindo, sabe por quê? Porque não é, a Bíblia não fala assim, ó, é até que você sinta Jesus. Não, Ele disse que estaria contigo. Independente se tu sentiu ou não. Independente de você ver os resultados ou não. Mas Ele está sempre conosco. Amém? Então eu te pergunto, compensou você largar hoje a tua cama, o teu quarto? Compensou para você vir no culto hoje ou não compensou? Hein? Para mim compensou muito. Eu saí da minha cama, apesar de que eu fiquei ontem o dia inteiro de cama com dor na coluna e hoje o dia inteiro de novo deitado com dor na coluna, para mim poder ficar aqui 1 hora de em pé, mas compensou todo esse esforço de estar aqui. Sabe por quê? Porque eu vejo no rosto de vocês a expressão de felicidade, a expressão de gratidão, a expressão do Senhor Jesus de felicidade, de amor. É isso que me traz eu sair da minha casa, mesmo enfermo, para estar aqui e pregar para vocês, porque eu amo este povo, eu amo a Jesus, e eu tenho certeza que vocês também amam este Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, em nome de Jesus Cristo. Agora compensa demais. Feche seus olhos. Compensa muito você largar muitas coisas. O que impede você se aproximar mais de Deus? O que impede você de estar mais na presença de Deus? O que impede? O que falta morrer ainda na tua vida para compensar você de estar mais perto de Deus? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, se Deus falou conosco hoje, é porque Ele quer que nós sejamos melhores a partir de hoje. Senhor Jesus, aqui está o teu povo. Pai, o Senhor sabe que este culto já aconteceu na eternidade. Aqui é só uma continuação. E Deus, assim como o Senhor me ajudou estar aqui de pé, me dando, Senhor, condições, e o Senhor trouxe este povo maravilhoso aqui, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, eu creio que o Senhor falou com cada um aqui, de uma maneira especial, eu creio que o Senhor tratou de uma maneira muito especial. Senhor, compensou muito, Pai, eu sair da minha casa e vir aqui, com certeza, Pai. Compensou também, Senhor, para a Tua igreja sair das suas casas, dos seus lares, para estar aqui também, Senhor. Cremos que isto compensou muito para eles, Pai, porque, Senhor, verdadeiramente a vaidade passou, a vaidade caiu por terra, então hoje, Senhor, compensa a nós a Te adorar, compensa a nós a Te louvar, Senhor, porque foi só a partir de 7 em diante, Senhor, que começou-se a louvar o Teu nome. Então, Senhor, compensa para nós hoje também louvar o Teu nome e bendizer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Pai celestial, aqui há pessoas, Senhor, que necessitam de algo, Pai. Então, Senhor, eu peço que o Senhor entre em cena e que o Senhor conceda, Senhor, a vitória, conceda a cura, conceda o milagre, Pai. Compensa, Senhor, esta igreja de alguma maneira, Pai. Compensa eles, Senhor, com o Teu poder. Compensa, Senhor, a cada vida que veio até aqui, Pai, com uma cura, com uma libertação. Compensa, Senhor, o Teu povo, Pai. Ajuda eles, Senhor. Sabemos que nada, Senhor, foge do Teu controle e o Senhor jamais despedirá a Tua igreja de mãos vazias. Então, Senhor, nesta noite eu peço que o Senhor ajude o Teu povo, ajude a Tua igreja e conceda a vitória a eles, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós sabemos, ó Deus Todo-Poderoso, que vão vir dias difíceis daqui para frente, Senhor. Não podemos esperar, Senhor, milagres deste governo, deste mundo, deste Brasil, não. Nosso único milagre vem do Senhor, as nossas forças vêm do Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Então, Pai, ajuda cada família que está em necessidade, ajuda cada vida, Senhor, cada coração, Pai, que chegou aqui triste, abatido, que chegou enfermo. Deus, o Senhor tem todo o poder.
o Senhor ainda reina para todo sempre. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Bom, Márcio, você pode continuar fazendo favor. Eu vou orar por essas chaves aqui, depois você pode dar a continuação. Vamos orar, irmão. Vamos orar por essas chaves aqui. Deus, que está, Senhor, essa chave, Pai, de veículo, seja moto, seja carro ou casa, enfim, Senhor. Mas o importante, Pai, é que está sendo trazido para ser dedicado, Pai. E Deus, eu repreendo todo mal, todo espírito, Pai, que porventura tenha utilizado, Senhor, este veículo ou casa, para ir, Senhor, para as baladas, para as coisas ruins. Senhor, a partir de hoje nós consagramos isto, Pai, para que o Teu Filho, Senhor, possa estar usufruindo deste bem para vir no culto, para fazer a obra, Senhor, para ajudar a trazer o mantimento para a sua família, meu Pai. E assim, Senhor, nós repreendemos todo o mal e consagramos e abençoamos este veículo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor guie, guarde, livra, Pai, de todo o mal, protegendo, e assim nós te damos toda a honra e toda a glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Irmão Daniel, tem um recado para a igreja e que Deus abençoe. E vocês continuem orando por mim, viu? Que a gente precisa de mais. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Bondoso é o nome santo do Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho? É só com a igreja mesmo? É a respeito da